Por que não se aplica mais a disciplina hoje em dia na igreja? Sobre isso que nós vamos falar. Eu sou Hildeberto, esse é o seu canal O que a Bíblia Diz, e nós temos outros vídeos falando de disciplina na igreja, você pode acompanhar aí no canal. Mas desde já eu queria que você deixasse aí o seu like, compartilhasse esse vídeo, se inscrevesse no canal, ativasse aí o sininho das notificações, para quando a gente lançar novos vídeos você ser notificado. Pode também fazer seus comentários, deixar aí a sua opinião, será sempre bem-vinda. Por que não se aplica mais a disciplina hoje em dia na igreja? Veja que isso tem caído em desuso perante a igreja moderna. Poucas igrejas usam o método bíblico da disciplina hoje em dia. Vários são os motivos, e é sobre isso que nós queremos falar hoje. O primeiro deles que eu queria relatar é sobre a falta de entendimento. Muitas pessoas não entendem o que significa disciplina. E a falta desse entendimento do significado da disciplina, da exortação, sendo ela mal entendida, faz com que as pessoas não usem desse expediente que é tão importante para a saúde espiritual da igreja. Muitos têm o entendimento de que a disciplina é algo apenas para punir, para envergonhar, para humilhar as pessoas. E nós sabemos que isso não é verdade. Nós temos outros vídeos gravados sobre o assunto aqui e nós já explicamos a maneira bíblica de realizar a disciplina na igreja. A palavra grega no Novo Testamento para disciplina é epaidia, que inclui tanto o sentido positivo quanto o sentido negativo da palavra. No sentido positivo, epaidia significa instrução, orientação, como no sentido de treinar uma criança, ou pegar ela pela mão e ensiná-la algo importante. É a forma didática de ensinar a criança o bom comportamento e a boa conduta. É o que a palavra diz lá em Hebreus 12:10. Como os nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nesse sentido, o que está em jogo aqui é o amor de Deus para conosco, que Deus, como um pai, deseja o nosso bem. Então, a disciplina de Deus, nesse sentido, significa algo positivo para nós, que é para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso bem-estar diante dele. Já no sentido negativo, que é no sentido de punir, de açoitar, de dar pancadas, de castigar, ele também é usado. Mas como nós vemos, o sentido não é apenas esse. Existe também o sentido positivo de dar uma assistência, de ajudar, de levar, de ensinar, de ajudar a pessoa a crescer e a melhorar. Então, sempre quando nós vemos na Bíblia o disciplinar, exortar, repreender, nós temos que analisar o contexto para saber se ali Deus não está dizendo que a gente deve orientar a pessoa, ensinar a pessoa, ajudar a pessoa a melhorar espiritualmente falando. Por causa dos maus exemplos. Muitas são as histórias das pessoas que foram submetidas a verdadeiras sessões de tortura psicológica, onde a igreja, os líderes da igreja, impuseram às pessoas momentos sem compaixão, sem amor, e trataram a pessoa com muita dureza, com muita rudez. E esses maus exemplos que aconteceram muito no passado, onde pessoas foram rechaçadas, pessoas foram humilhadas, tiveram a sua honra destruídas, isso faz com que muitos hoje não queiram mais usar, porque acham que todo tipo de disciplina na igreja vai ter esse resultado. Nós sabemos que a disciplina usada da maneira correta não vai ter esse resultado. O resultado geralmente será bom, será a restauração do irmão, a comunhão da igreja. Os exageros, as injustiças, as arbitrariedades do passado faz com que as pessoas evitem colocar em prática hoje a disciplina na igreja. Mas nós não podemos pegar os maus exemplos e abolir os bons exemplos. Por exemplo, aquilo que é correto não passa a ser errado se alguém usar mal, se alguém usar de forma inadequada. Por exemplo, o avião é usado na guerra. Então você não vai mais usar o avião porque ele é mal usado para matar, para causar morte nas pessoas? Não. Ele também pode ser usado para o bem. A mesma coisa é uma faca. Você vai deixar de usar uma faca na sua casa para cortar uma verdura ou fazer alguma coisa só porque alguém assassinou uma pessoa com uma faca? Então é um instrumento que pode ser motivo de morte? Então é isso. A disciplina, se ela for mal usada, ela pode realmente causar muito mal nas pessoas. Muito mal para a igreja, para o corpo de Cristo. Se ela não for bíblica, se ela não for feita com amor, com oração, com muito temor do Senhor. É esse entendimento que nós temos que ter com relação à disciplina. Em nome do amor.
Muitos acham que o fato de não disciplinar a pessoa está amando a pessoa. Muitos acham que o fato da igreja não disciplinar é porque é uma igreja muito amorosa. E a igreja que disciplina é aquela igreja que odeia, que tem raiva das pessoas, que vem procurando pecado na vida das pessoas. E isso não é verdade. Primeiro que deve ser analisado é que tipo de amor é esse que a igreja está pregando. É o amor da indiferença? É um amor onde você não se preocupa com o estado espiritual daquela pessoa, que aquela pessoa está se afundando, indo em direção ao inferno, e mesmo assim você não se importa porque você não quer magoá-la, você não quer chateá-la, você não quer contrariá-la. Isso não é amor, isso é uma falsidade. Fazer pouco caso da vida de desvio que a pessoa está vivendo, isso não é demonstração de amor. Isso é uma demonstração de indiferença para com o seu próximo. Corporativismo é algo que acontece nas profissões, nas repartições, em grupos afins. Na igreja isso não deve existir, mas existe. Então esse é o motivo que muitas vezes a disciplina não é aplicada, por conta que os grupos se protegem. Os pastores, os líderes, os músicos, os obreiros, então eles sabem de determinado erro de algum irmão e eles ficam ali, não vamos mexer não vamos falar não, porque vai que eu falo e ele vai falar de mim também. Então fica todo mundo se protegendo, escondendo uns aos outros, se protegendo, como existe em outros meios, em outros grupos sociais que nós vivemos hoje, nós vemos. E esse é um dos motivos pelos quais a disciplina tem deixado de existir na igreja, por causa do corporativismo evangélico que existe, Parcialidade é quando você tem a tendência de gostar mais de um do que de outro, de fazer julgamentos onde um determinado pecado para uma pessoa deverá ser punido. Esse mesmo pecado para outra pessoa não deve ser punido. Porque você gosta mais dela, porque é da sua família, alguém importante, não sei. Os motivos são diversos. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos agir com parcialidade. Não cometam injustiça num julgamento. Não favoreçam os pobres e nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não discriminareis as pessoas em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique de pé ali, ou sente-se aqui no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Então a Bíblia ela condena o favoritismo, ela condena a parcialidade, ela condena essa forma de tratar diferente as pessoas. A interpretação errada de vários versículos, tais como não julgueis, não atirar a pedra. Esses versículos são todos tirados de contexto para justificar uma prática de negligência da igreja. A Bíblia ela é clara que a igreja deve julgar aqueles que são de dentro, que a igreja deve agir com justiça para com os seus. Os de fora, Deus julgará, diz a palavra. Esses versículos que são usados erroneamente, eles estão fora de contexto porque Jesus está condenando ali a forma hipócrita que os judeus, os escribas e os fariseus julgavam as outras pessoas. Então eles exigiam das pessoas um tipo de vida que nem eles viviam. Aí sim, dessa forma é errado julgar. É o que ele diz: tira primeiro a trava do teu olho, para depois você olhar o argueiro do olho do teu irmão. Nesse sentido, sim, não se deve julgar, porque você está em pior estado do que aquela pessoa que você está julgando. Mas o fato de você estar bem com Deus, ser uma pessoa honesta, correta, fiel, de acordo com a palavra de Deus, você tem sim o direito de julgar, você tem sim o direito de disciplinar, de exortar, de ensinar às pessoas o caminho correto, o caminho reto da palavra de Deus. Existem pessoas que muitas vezes dizem assim: não, eu não vou ensinar nada para ninguém, porque eu também sou falho, eu também sou pecador. Mas isso é uma falácia, meu irmão. Mesmo que a gente tenha falhas, tenha erro, devemos ensinar o que é certo, devemos explicar às pessoas a maneira correta de viver.
Para muitos, tudo mudou, a sociedade mudou, as pessoas evoluíram, a igreja passa por um momento de transformação. Então não se pode usar mais essas práticas antigas, arcaicas, que não estão mais em uso hoje em dia. Mas isso é um erro também. A palavra de Deus diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então o mandamento bíblico ele tem que ser cumprido. Não é porque o mundo mudou, a igreja mudou, a sociedade mudou, a cultura mudou, que aí nós vamos tirar, arrancar da Bíblia aquilo que Jesus nos ordena a fazer, que é para o bem da igreja, é para o bem do irmão, é para o bem das pessoas, é para o bem do corpo de Cristo. Então a disciplina, como um todo, por mais que possa existir casos onde a pessoa se desvia, se revolta, sai da igreja, sai falando, por mais que existam esses casos, mas no geral é mais benéfico aplicar a disciplina do que deixá-la de lado e a igreja virar uma terra de ninguém, onde cada um faz o que quer, pensa o que quer, age como quer e não tem referência nenhuma, porque ninguém está usando a Bíblia, ninguém está usando a palavra, ninguém está sendo fiel ao ensinamento da palavra de Deus. E isso faz com que a igreja se dilua, a igreja se desfaça, se desintegre, a igreja perde a sua essência de igreja, ela perde a sua visibilidade perante o mundo, ela não é mais um exemplo para o mundo, muitas vezes ela é motivo de chacota, motivo de piada, por conta do mau comportamento da igreja, com relação a essas questões, a seriedade, a justiça, a santidade, tudo isso é relevante para o próprio bem da igreja, para o próprio bem do povo de Deus, do Evangelho e do nome de Jesus. Hoje nós estamos numa sociedade onde todas as pessoas entram na justiça. Muitas igrejas têm sido acusadas judicialmente por conta que alguns membros entram na justiça porque se sentiram humilhados, se sentiram discriminados. E por motivos diversos a pessoa vai lá, entra na justiça dizendo que foi vítima e a igreja realmente sofre alguns processos na justiça com relação a essas questões. Mas isso não deve desanimar a igreja que age ortodoxamente. Se você age pela Bíblia, os parâmetros bíblicos do amor, da compreensão, buscar trazer a pessoa de volta, reconciliar. Se o sentido principal da disciplina é esse, dificilmente essa pessoa vai por esse caminho. Pode ser que exista, mas é um preço que se paga por ser bíblico, por andar no caminho certo. Aqueles que querem andar em retidão, de acordo com a palavra de Deus, a qualquer momento eles podem realmente serem chamados para prestarem conta perante essa sociedade corrupta, por aquilo que ele está fazendo de certo diante da palavra de Deus, mas que para essa sociedade é errada. Essa é uma realidade que nós vivemos e nós não podemos mudar isso. Então não é pelo fato da pessoa ter medo de ser motivo de uma causa na justiça que ela vai deixar a Bíblia de lado, vai deixar de obedecer a Deus para obedecer aos homens. Esse é o sentido que a palavra de Deus nos diz. Então sobre a disciplina existem várias questões, existem vários argumentos, uns são a favor, uns são contra. Nós ficamos com a Bíblia. Não queremos aqui entrar em detalhes de igreja para igreja, de denominação para denominação, porque cada um aplica da sua forma. Uns da maneira mais correta, outros da maneira mais errada. Uns já abandonaram, não ligam mais para isso, não levam mais isso em consideração. Nós vamos pela Bíblia. A Bíblia nos ensina e nós devemos fazer conforme a Bíblia nos diz. Se teremos que pagar um preço por causa disso, pagaremos. É o preço de ser cristão, é o preço de seguir a Cristo, é o preço de andar com essa cruz. Então era isso que eu queria falar hoje. Mais uma vez, inscreva-se no canal, deixa aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se quiser pode comentar aí embaixo, deixando a sua opinião. E eu peço a Deus que abençoe a sua vida em nome de Jesus.